A construção do selo, né? Então, pô, às vezes a gente recebe, mas como que tem que ser meu selo, né? Se ele tem que ser colorido, monocromático. Então, a Anatel, ela traz esses 3 tipos, né, de selo, né? Preferencialmente, como ela coloca aí. Então, deve ser seguido. Mas eu quero colocar o Anatel embaixo. Não, ele tem que ser preferencialmente dessa forma. De novo, também o ato, né, o 4088, ele trouxe algumas evoluções, né, com relação a essa forma como ele deveria ser identificado. Por quê? Porque antigamente tinha que ser colado esse selo e acabou. Não, então, no mínimo, ele tem que ter alguma informação com relação à homologação, seja através desse selo, seja através às vezes, produto muito pequeno, por exemplo, às vezes como mouse sem fio, que a gente tem aquela dong que vai na USB do computador, poxa, não consigo colocar um selo desse. Então, como que eu faço? A Anatel permite que seja colocado o Anatel 2 pontos e o número da homologação, o Anatel sem 2 pontos e o número da homologação. A Anatel, através desse ato, está permitindo agora o e-label, aquela etiqueta que para aqueles produtos que tem display, então, em vez de ter o selo, né, ele pode ter dentro do software, quando eu acessar, vai ter um lugar lá, regulamentação, por exemplo, vai ter esse selo. O QR Code, né, também está sendo utilizado pela Anatel, mas o mais comum são esses selos aí. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Rafael. Pergunta se é necessário um certificado de homologação Anatel para produtos que vendemos lá fora do Brasil como produção nacional. É como eu comentei, às vezes tem algumas agências que, por comum acordo, aceitam esse tipo de homologação, mas aí, de novo, tem que checar qual é o país, né, que ela está querendo comercializar. Como, por exemplo, eu comentei, negócio da Argentina. A Argentina, para algumas linhas de produtos, eu lembro que eles aceitavam. Porque algumas agências, eles sabiam que eles não têm um parque laboratório, eles não têm organismos e certificações devidamente instalados, competentes. Então, para que eles garantam, no mínimo, né, critérios de segurança, do rádio espectro, segurança do operador, eles reconheciam a certificação e a homologação da Anatel como um ponto de qualidade. Então, vai depender do qual país que ela quer comercializar esse tipo de produto. Muito bem. Supervisão de mercado também, né? Uma coisa que a Anatel trazia isso na resolução 715, né? Já há muito tempo, mas que nunca, a princípio, foi tão colocado em prática, ainda até porque a gente não tinha um procedimento operacional. Então, agora não, estão sendo publicados, né? Já estão em consultas aos organismos, laboratórios e provavelmente vamos entrar em consulta pública aí desse documento. A Anatel, ela está cada vez aplicando essas questões de pós-venda. Então, vamos ficar bem esperto com relação a isso, né? Que a Anatel está implementando esse pós-venda, essa fiscalização mais de perto, e isso vai contar com a colaborações dos organismos de certificação. De novo, como que vai funcionar esse programa, tudo isso vai estar dentro de um procedimento operacional que logo vai estar sendo publicado, mas que a resolução 715 já previa. Era uma coisa que às vezes não era muito divulgado, muito trabalhado isso, mas agora a Anatel está colocando em prática. E nós temos visto bastante apreensões aí de cabos, produtos que não estão sendo homologados aí, como por exemplo o Santa Efigênia, né, 25 de março, vira e mexe a gente vê alguma coisa desse tipo. E eles têm apresentado em fóruns de telecomunicações, eles têm apresentado bastante dados com relação a isso. Feito bastante trabalho com a Receita Federal, com a Polícia Federal, então eles estão apertando o cerco. Então, está cada vez mais arriscado, né, para aqueles aventureiros que ainda falam, não, eu vou correr o risco, vale a pena correr o risco. Então, agora a Anatel está fechando bem o cerco com relação a isso. O que dá, né, eu também pergunto, poxa, mas por que eu tenho que homologar meu produto, né, o que me dá direito a isso, né, às vezes a gente ouve, por que eu tenho que homologar, por que eu tenho que gastar esse dinheiro, né, tipo, ter toda essa burocracia? De novo, ele dá o direito de utilizar e comercializar o produto dentro do país. E no caso, né, se ele tem, às vezes, para uso próprio também, ele tem que homologar para uso próprio, a menos que tenha alguma particularidade dentro do procedimento operacional do ato. Mas ele, né, o que dá a homologação? O direito de utilizar e comercializar esse produto no Brasil. Como nós vimos, né, isso está também no ato 2222, produto para ser, né, comercializado, ele tem que seguir lá o modelo de certificação. Suspensão e revogação também, né, como que funciona isso? Às vezes o certificado está suspenso ou revogado, mas ainda eu tenho um estoque, como que eu faço isso? Para a Anatel, não. Uma vez suspenso ou revogado, ele fica impedido de utilizar e comercializar o produto, inclusive cessar toda a publicidade, porque vira e mexe a gente vê algum produto já não renovando mais a manutenção, como foi comentado aí na pergunta, às vezes ainda está no site, meu produto ainda está homologado, ele usa isso como marketing. Não, ele deve cessar
toda essa comunicação com passível de sanções e punições, né, processos administrativos da Anatel. Manutenção da certificação também, que é outro, né, até comentado aí nas perguntas, por um produto, né, para o OCD, né, o que é essa manutenção? Né? A verificação da permanência das condições técnicas do produto. Então, ele teve, é um jeito da gente checar que desde que o produto foi certificado inicial, ele continua sendo da mesma forma até hoje. E os requisitos técnicos, eles trazem, né, esses itens de como, né, e os procedimentos operacionais, como que eu tenho que fazer essa manutenção, quais são os ensaios necessários, como que é a periodicidade dele, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, de 2 a 3 anos ou para frente agora no novo ato, como eu mostrei. O que é importante aqui, né? Com relação a alterações técnicas do produto. Muitas vezes a gente só descobre que o produto ele alterou na manutenção e às vezes até uma surpresa para o requerente, o representante legal. Evitem esse tipo de surpresa. Qualquer alteração, seja de técnica do projeto, da unidade fabril, nós sabemos, né, que às vezes por questões de centavos, um fabricante ele começa a trabalhar com outro componente, ou por causa de uma atualização, olha, agora eu vou instalar um software que vai tornar ele mais rápido, né, o jeito de operar, o meu aplicativo, tudo. Então, qualquer alteração técnica, evitem de dar surpresa de na manutenção a gente descobrir. E de novo, produtos de telecomunicações, eles sofrem atualizações muito rápidas. Nosso exemplo é o celular, toda hora tem uma atualização de software para fazer, né? Então, qualquer alteração, traga antes de que isso seja implementado e evitem essas questões das surpresas para o laboratório. Chega assim, ô Intertec, eu estou aqui com um produto do qual você falou que o software era o 2.23, mas agora é o 4.48. Puxa, parou, isso já é uma não conformidade que vai ter que ser tratada pelo fabricante, pelo requerente, mas que pode implicar no tamanho do mundo, porque às vezes isso pode ser recall, principalmente questões de falha, tudo isso pode ser punições para a Anatel. Então, qualquer alterações desses tipos, agora eu vou comercializar o meu produto, em vez da China, agora eu vou produzir ele na Tailândia. Previamente, antes disso acontecer, nós temos que saber como OCD para que seja atualizado todo esse processo. Esse acho que é o maior gargalo, problemas que nós temos nos organismos de certificações nos laboratórios, as surpresas. Então, para a gente evitar isso, de novo, sempre comunique os OCDs.